E aí galera, beleza? Meu nome é Igor e eu vou estar fazendo um vídeo que eu venho sido um pouco cobrado nesses últimos dias, ao qual eu fiz uma enquete se gostariam ou não que eu fizesse esse vídeo e a grande maioria das pessoas votou que sim. Então a gente vai estar tratando sobre um assunto bastante delicado que eu vou tratar com o meu máximo cuidado possível, que é relacionado à dança profética ou ministério de coreografia ou dança gospel, eu não sei qual o termo adequado para usar. Desde então eu quero deixar claro que minha intenção não é atacar ninguém, pois eu sei que envolvidos com esse suposto ministério existem pessoas que têm uma vida voltada para Deus, pessoas sérias, pessoas de oração. Então eu quero esclarecer e defender com tudo que tiver ao meu alcance as verdades bíblicas nesse vídeo, que Deus venha ser glorificado através desse estudo. Eu gostaria um pouco de adentrar acerca da cosmovisão bíblica para a gente entender melhor esse assunto, pois, como disse um teólogo, nós não temos dúvidas que amamos Deus e queremos adorar o mesmo. Mas será que nós conhecemos aquele que amamos? Será que nós o adoramos da forma que agrada a Ele? Para entendermos isso, a gente tem que entrar em algumas questões e raciocinar um pouco sobre elas. A gente tem que ter em mente que nesses últimos tempos, por conta dessa, como que eu posso dizer, evangelização em massa, muitas almas foram ganhas para Cristo, e glória a Deus por isso. Entretanto, almas foram ganhas, mas não as mentes foram ganhas. E isso faz total diferença, pois mesmo sendo ganhos por Cristo, tendo uma vida ainda em comunhão com Cristo, buscando agradar a Cristo, a nossa mente ainda não foi ganhada para Cristo, ainda nós pensamos de forma mundana, ainda nós nos alimentamos das coisas deste mundo, do entretenimento deste mundo, sem usar uma peneira, uma peneira que é a Bíblia, como um senso crítico para definir o que é certo e o que é errado. Isso afeta diretamente na forma qual a gente pensa e age. Somos, por tais motivos, a cada dia mais a igreja está mais mundana e o mundo menos influenciado pela igreja. Pois a gente está habituado a querer ser semelhante ao mundo. E nós acabamos nos alimentando das guloseimas dele. E como eles dizem, a gente é aquilo que a gente come, né? E aonde eu quero chegar com isso? Na seguinte questão: será que estamos produzindo e reproduzindo dentro do culto público aquilo que a Bíblia nos instrui a fazer? Ou estamos vomitando as coisas que nós comemos do mundo e tentando, pela nossa imaginação, adaptarmos ela para encaixar dentro do culto? O que eu quero levantar uma questão. Será que temos a mente renovada por Cristo? Ou ainda, mesmo sendo convertidos e amando a Deus, pensamos da forma mundana? Igual Romanos 12:2 vai dizer: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A fé não pode sacrificar a razão. Muito pelo contrário. A razão se dobra perante a fé em Deus, mas ambas caminham juntas. Então vamos aos fatos sobre a questão dos ministérios. Quais são os ministérios mencionados na Bíblia? Em Efésios 4:11 vai dizer: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Estes são os ministérios a qual Deus estabeleceu segundo a sua vontade, transferido para a sua palavra. Em momento algum a Bíblia relata ministérios de coreografia, teatro, nem algo do tipo. A Bíblia nos deixa claro que quais são os ministérios que o próprio Deus determinou na sua palavra. E a gente não tem base bíblica nenhuma para defender coreografia como um ministério. Mas alguns alegam que a coreografia pode se enquadrar como um elemento de culto. Então vamos aos fatos. Quais são os elementos de culto que a própria Bíblia estabeleceu? A própria Bíblia nos estabelece que, que a gente se reúna para cultuar a Deus. Hebreus 10:25 vai falar isso, né? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos
uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O culto público é o local onde Deus falou em sua própria palavra para nós nos reunirmos para adorá-lo. E a pergunta que devemos fazer: como devemos adorar a Deus? Essa parece ser uma pergunta muito simples para alguns, uma resposta muito óbvia. E a resposta das pessoas vão argumentar o seguinte: nós somos livres para adorar a Deus da forma que acharmos melhor. Porque a gente não quer abafar o Espírito Santo. O Espírito é livre. Mas, na prática, esse argumento não é válido. Porque o próprio Espírito Santo glorifica somente a Deus. O Espírito Santo aponta para Cristo. E Cristo glorifica a Deus. Se nossa adoração não está em conformidade com a própria palavra de Deus, que é o que o Espírito Santo visa glorificar, sendo que o próprio Espírito Santo foi quem inspirou as palavras que foram escritas na Bíblia, não é o próprio Espírito Santo que está produzindo aquilo. O próprio Espírito Santo, ele é Deus e ele não mente. Em sua essência, ele é incapacitado de mentir. Então, ele não pode entrar em contradição com aquilo que a Bíblia instrui. Por exemplo, num culto, a gente não pode adorar outro Deus, a não ser o Deus apresentado na Bíblia, pois está escrito na Escritura: adorará somente seu Deus. Então, o Espírito Santo não pode entrar em contradição. Se nós adoramos de uma forma que não foi predeterminada na Bíblia, muito provavelmente a mesma não está sendo inspirada ou aprovada pelo próprio Espírito Santo. Somente Deus que deve ser adorado no culto público. Só Ele pode ser cultuado, glorificado, somente Ele deve determinar como Ele deve ser adorado. O culto nunca foi feito para ser agradável para mim ou para você. O culto nunca foi feito para ser agradável para o homem, mas foi feito para darmos louvores somente a Deus. Por isso devemos estar voltados com os olhos e coração à palavra de Deus, pois vivemos em uma geração que quer mais ouvir Deus na boca de profetas, na boca de qualquer pessoa ou tipo de sorte do que na própria Bíblia, sendo que a Bíblia é a palavra inerrante. Por isso que esse estudo está sendo voltado em pautas bíblicas, não na opinião pessoal minha ou de qualquer outra pessoa. A Bíblia é clara que proíbe não somente adorar outro Deus, mas também adorar a Deus de forma que ele não determinou. Em Êxodo 20, do versículo 2 ao 6 vai dizer isso. Ninguém pode impor algo ou exigir regra alguma que provém do homem para adorar a Deus. Nenhuma igreja tem o direito de adorar a Deus de forma que ele não tenha determinado. Isso é claro na Bíblia, em Colossenses 2, capítulo 2, versículo 16 em diante vai estar falando. Então, devemos concluir que a maneira ideal de decidir o que pertence ou não ao culto cristão público é examinar as Escrituras e fazer aquilo que ela manda fazer. Fazer somente o que a Escritura manda fazer e nada mais que isso. Nada mais do que a Escritura manda fazer deve ser feito. E quais são as coisas que a Escritura manda fazer? Ler a Bíblia em voz alta, 1 Timóteo, do versículo 4. Os cultos devem ser centrados na pregação da palavra, 2 Timóteo. A oração, 1 Timóteo. Louvores bíblicos, celebrar batismos e ceias, vai falar em 1 Coríntios. Em momento algum, Paulo instrui ou alerta como deveria ser a dança no culto público, pelo fato de que a mesma nunca fez parte dos cultos públicos. Como vemos, Paulo instrui as mulheres a não falarem em culto público para a igreja de Corinto, porque tal prática era comum nos tempos da deusa Diana. Então Paulo instrui para não parecer com um culto pagão que as mulheres não falassem na igreja de Corinto, usassem véu, enfim, várias regras. Se a dança fizesse realmente parte do culto de Deus, Paulo deveria instruir como deveria ser dançado. Qual seria o sentido da dança? Pois era comum em cultos pagãos a dança. E ela é relatada na Bíblia em alguns cultos pagãos. Em 1 Reis 18, 26 vai falar, em Êxodo 32, 19. A dança nunca foi o foco bíblico, muito menos mencionado em cultos públicos. Nem na igreja primitiva, nem entre os puritanos e nem entre nenhuma outra referência de igreja centrada na palavra. Ela surgiu junto ao movimento neopentecostal e foi incorporada por outras igrejas. Não generalizando, a grande maioria das igrejas pentecostais incorporaram a dança como elemento de culto.
mas eles não têm um respaldo bíblico sólido para defender isso. Pois se a gente vê a Bíblia, a gente não vai ter relato algum. Se a gente for ver pelos heróis da fé, a gente não vai ter relato algum disso na igreja primitiva. A gente não lê ou ouve que Paulo, que Marcos, que João ou que Lucas lançou. A gente não lê que Calvino, Arminio, Wesley, Leonard Ravenhill, Spurgeon, seja qual for, dançou. Ou nenhum outro dos mártires tenha dançado em algum culto público. A gente não tem respaldo nenhum para isso. Mas muitos buscam tentar achar base bíblica para justificar tal prática dentro dos cultos. Mas são tentativas falhas. Eu vou tentar citar alguns textos, somente falar onde eles se encontram para não tomar muito tempo. Esses textos são famosos por pessoas que defendem a dança. Eu vou começar pelos do Antigo Testamento. Temos o Salmo 150, Êxodo 15, 20 e 2 Samuel 6, 5. Em todos esses textos, são expressões culturais da época e nunca a dança foi dentro de um culto. Nunca a dança foi dentro do templo. A gente não ouve falar que entre os levitas tinha um grupo de dança, um grupo de coreografia dos levitas, mas vão falar, Miriam e Davi dançou. Sim, dançaram, mas foi fora do templo, pois não fazia parte da cerimônia do Antigo Testamento. Esses são os exemplos mais citados pelos que defendem a dança no culto público. Porém, os textos não dão base sólida para a dança dentro do culto. E no Novo Testamento, que eu me recorde, tenho encontrado 2 textos apenas falam sobre dança. Mas também não faz parte da igreja, muito menos um culto público. O primeiro está em Lucas 15, 25, que é uma festa de uma parábola do filho pródigo e não é em um culto, muito menos em um templo. Não tem base para isso com esse texto. E o segundo texto se encontra em Mateus 14, 6, onde a filha de Herodes, por influência da mãe, dança pro rei e pede como recompensa a cabeça de João Batista, que é um argumento longe de ser válido para defendermos a dança em cultos públicos. Esses 2 textos que a gente vai ter no Novo Testamento e os do Antigo não dá respaldo para uma dança dentro da igreja. Eu não quero dizer que a dança ou a arte não podem fazer parte da vida de um cristão, muito pelo contrário. Mas o fato de que fazemos algo fora das 4 paredes da igreja, esse algo não quer dizer que está fora da igreja não é santo, nós não podemos fazer. Devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. Entretanto, não é porque aquilo que eu faço fora da igreja deve ser incorporado para dentro da igreja. Isso é pragmatismo. É quando a gente busca coisas do mundo para serem incorporadas dentro dos elementos de culto para atrair pessoas para a igreja. Isso está longe de ser algo bíblico. A Bíblia nos ensina como devemos atrair os pecadores. A Bíblia nos ensina que a palavra é o suficiente. Essas pessoas, na grande maioria das vezes, não têm esse entendimento. Então, a gente deve ter essa consciência. No seu culto particular, no seu secreto, você pode fazer aquilo que você achar melhor. Dançar, pular, rodar. Enfim, é seu particular. Entretanto, no culto público, somente Deus deve determinar como Ele deve ser adorado. Devemos ser alegres no Senhor, devemos rir, devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. Entretanto, nem por isso a gente deve criar o elemento de culto riso ou ministério do riso. A gente tem que ter essa consciência que devemos fazer todas as coisas conforme a palavra do Senhor dentro do culto público. E eu espero que esse estudo venha a ser claro e que o Deus venha a ser exaltado através dele. E espero ter esclarecido essa questão e que Deus nos capacite de entendimento e sabedoria. Amém?